O povo de Deus, Pai do Senhor, hoje eu quero falar com vocês subordinado a esse tema, quase salvo, por 1:3. Atos capítulo 26, o versículo 28. Então Agripa disse a Paulo: por pouco me persuades a me fazer cristão. Amados, a tradução literal seria assim: por pouco ou quase, tu me convences a tornar-me cristão. Em oligo, em pouco, por 1:3, quase. Peiteis, convencer, persuadir profundamente. Ginestai, tornar-se, nascer para uma nova condição. E cristianós, pertencente a Cristo, identificado com Ele. Agripa não rejeita o Evangelho, meus amados. Ele o entende, sente o peso, mas não decide. Um dos lugares mais perigosos da vida espiritual não é longe de Deus, é perto demais. Não é um nunca ouvir, é o quase aceitei. Não é um não creio, é o sei que é verdade, mas o inferno não será habitado apenas por rebeldes declarados, mas por gente que ficou a um passo da salvação. Quase salvo, por 1:3, mas eternamente perdido. Agripa ouviu a verdade completa, meus amados. Foi convencido, mas não convertido. Sentiu o impacto, mas adiou a decisão. Preferiu o trono ao trono de Cristo. O quase é o número da perdição. Agripa ouviu a verdade completa. Paulo não pregou emoção, pregou revelação. A cruz, a ressurreição, o arrependimento, a missão. Atos capítulo 26, versículo 22 ao 23. Anunciando que o Cristo havia de padecer e ressuscitar. Agripa entendeu tudo, meus amados. Conhecimento não lhe faltava. Entender o Evangelho não é o mesmo que se render a ele. Muitas pessoas entendem, mas não se rende ao Senhor. Convencido, mas não convertido. O verbo peito indica convencimento interior. Agripa foi tocado na mente, alcançado na consciência, mas resistiu no coração. Tiago, capítulo 1, e o versículo 22, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes. A gente cheia de convicção, mas vazia de conversão. O pecado do adiamento estão exatamente revelada nas palavras de Agripa. Por pouco. Não foi um não agressivo, foi um depois educado. Segundo aos Coríntios 6:2, hoje é o dia da salvação. O diabo não precisa convencer alguém a rejeitar Cristo. Basta convencê-lo a adiar, deixar para depois, procrastinar. O preço que Agripa não quis pagar. Ser cristão significa perder status, enfrentar Roma, romper alianças, mudar o trono do coração. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Agripa quis Cristo sem cruz, salvação sem rendição, céu sem arrependimento. O quase não existe na eternidade, meus amados. Não existe quase salvo, meio cristão, crente parcial. Mateus capítulo 7, o versículo 21. Nem
todo o que me diz Senhor, Senhor. Ou é salvo ou não é. O quase soa bonito no púlpito, mas não passa no juízo. Conhecer a verdade não salva. Obedecer salva. Se render aos pés de Jesus para aceitar Ele como Senhor e Salvador, isso sim traz salvação. E obedecê-lo. Convicção sem decisão é engano espiritual. O adiamento não é a forma mais educada de rejeitar Cristo. O maior obstáculo, gente, o maior obstáculo é exatamente achar que deixar para amanhã é uma atitude sábia. O adiamento, eu vou repetir, é a forma mais educada de rejeitar Cristo. O maior obstáculo à salvação é o custo da renúncia. Quem fica no quase perde o para sempre. Agripa chegou perto, sentiu, entendeu, foi convencido, mas não se rendeu. O céu não se abre para quem quase crê, mas para quem se lança. O inferno está cheio de quase cristãos. O céu é para os que dizem, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi o que Paulo disse em Gálatas 2:20. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia oportuno. Amanhã pode ser tarde. Receba Jesus como teu Senhor. Hoje, não procrastine. Não sejamos como o farol do tempo do Êxodo, que é um exemplo típico do homem que põe a sua confiança no dia de amanhã. Ele é considerado o homem mais insensível da história humana. Moisés chegou para ele e perguntou, quando queres que eu ore? Pedindo para Deus debelar com a praga das rãs. E ele tacitamente respondeu, amanhã. O amanhã pode não existir. Muitos morreram e deixaram de fazer a maior decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. E esse amanhã nunca mais chegou para ele. Deus abençoe.